você sente que às vezes seu corpo está muito agitado, você não consegue ficar parado, parece que, enfim, é impossível você sentar para poder trabalhar, para poder ler, para poder produzir alguma coisa. Você se sente extremamente sobrecarregado e você sente que você está se distraindo com tudo o que acontece. Você pode ter TDAH, mas você pode ter ansiedade. Como você pode saber a diferença? E isso é fundamental. Por quê? Porque se você tratar a ansiedade com TDAH, existe uma piora importante, da mesma forma que se o contrário for feito, você vai ter uma piora significativa da sua saúde, da sua atenção. Então nesse vídeo eu vou esclarecer de uma forma extremamente objetiva a diferença entre TDAH e ansiedade, saber quais são os sintomas-chave, saber se você pode ter um, outro ou os dois e principalmente o que é que você vai fazer com toda essa informação para que você tenha um plano claro de começo, meio e fim para recuperar a sua paz, a sua produtividade, a sua clareza, o seu foco mental e a sensação de que você está no controle da sua vida. Então não perca isso aqui nesse vídeo no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico, psiquiatra clínico formado pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente. E aqui nós vamos colocar, então, eu gosto de usar o Flipchart, quais são os sintomas que são comuns em quadros de TDAH e quadros de transtornos de ansiedade. Aqui eu já vou fazer uma ressalva. A ansiedade em si é uma emoção que é normal, todo mundo tem, assim como sentir fome, assim como sentir frio. Não tem como não ter ansiedade, a não ser que você seja uma pessoa extremamente características psicopáticas muito graves. Então, ansiedade nada mais é do que nós termos uma apreensão frente à possibilidade de um ataque, uma ameaça que possa vir tirar coisas importantes da nossa vida. Então, se a gente se importa com algo, inclusive com a nossa própria, com o nosso próprio bem-estar, a gente tem ansiedade. Isso é normal. Aqui eu estou dizendo os transtornos de ansiedade, que são quadros de ansiedade tóxica, em que, ao invés dela ajudar, ela está paralisando a vida. Por quê? Porque a pessoa ela sente ansiedade muito intensa em horas onde não existe, de fato, uma ameaça real, ela não consegue perceber a capacidade dela de lidar com aquilo e ela vai evitando qualquer situação, qualquer ambiente, qualquer tipo de pessoa que possa gerar o mínimo de ansiedade. Isso faz com que ela fique numa vida enclausurada e isso faz, além de perder a qualidade de vida, com que ela tenha uma série de outros problemas de saúde. Então, isso que eu estou falando de ansiedade, tá? E da onde eu estou tirando as informações todas que eu vou passar para vocês hoje? Bom, além do fato de eu ser psiquiatra, dessa ser a minha profissão, isso eu estou usando um único livro, que chama DSM, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é basicamente onde é um manual que fala o nome dos quadros relacionados às doenças mentais. Tem a CID-10, que é feito pelos médicos europeus, e isso é feito pelos médicos da Associação Psiquiátrica Americana. Eles brigaram durante um tempo ou outro, mas assim, são muito parecidos e basicamente a mesma coisa, tá? Então eu estou usando os critérios que estão lá nos diagnósticos oficiais. E esses diagnósticos eles foram inventados pelos psiquiatras. Esses termos eles estão mais ou menos desse jeito a partir da década de 80 e esses diagnósticos eles nunca tiveram a pretensão de conseguir saber, de falar se a pessoa é doente ou não, ou de falar que aquele quadro é algo extremamente validado, que nós temos certeza que aquilo é uma coisa normal. Não teve nunca essa pretensão. A pretensão é o quê? É fazer com que o mundo inteiro chame a mesma coisa pelo mesmo nome e saber como que a gente pode fazer para tratar esses sintomas, porque aí se todo mundo chama do mesmo nome, quer dizer que todo mundo consegue fazer pesquisas e saber essa informação ao mesmo tempo. Então o objetivo de ter um diagnóstico não é para que você rotule a sua personalidade, nem fazer você ficar louco. Os diagnósticos são todos inventados, também das outras especialidades da medicina, e o objetivo do diagnóstico é propor o quê? Uma previsão e uma solução. Então se alguém te dá um diagnóstico e não te dá nem uma previsão, nenhuma solução, eu pego essa informação, pegaria isso, você jogaria um pouquinho numa lata de lixo mental, ou assim, você saber que isso é totalmente inútil. Se você tiver curiosidade, você vai pesquisar ou comprar o DSM-5-TR, tá bom? Então esses são os critérios claros. Bom, vamos lá. TDAH, qual é o sintoma raiz do TDAH? Ou seja, qual que é o sintoma cerne do quadro? Aquele que sem isso não é possível ter TDAH. É o sintoma de uma dificuldade extrema ou uma incapacidade em manter a sua atenção em algo, uma tarefa que seja chata
ou repetitiva. Ou seja, se a tarefa não for prazerosa, prazer, se ela não for uma novidade, se não for algo muito intenso, ou se não for algo muito desafiador, a pessoa tem muita dificuldade em colocar atenção por um tempo sustentado. Mas, caso isso tenha essas características, ela pode manter a atenção de uma forma até intensa demais e que ela não consegue tirar a atenção. E isso é um problema. Por quê? Porque se você coloca atenção demais numa coisa que você gosta, você não está conseguindo construir coisas a longo prazo, porque você perde a noção do tempo, você acaba não conseguindo manejar várias questões, relacionamentos sofrem, você acaba conseguindo ter um planejamento de tempo muito ruim. Então, uma outra característica-chave, talvez essa seja até mais importante, apesar de que essa aqui com certeza está presente, é o quê? O sintoma raiz é uma dificuldade, uma incapacidade de alternar a atenção. E isso daqui é o mais importante. Ou seja, a pessoa tem uma dificuldade gigante entre estar fazendo algo em que ela está focada. Aí imagina que alguém chama você para bater um papo no meio da hora do almoço, você não quer fazer isso, você está trabalhando, você está fazendo aquilo, você está concentrado, finalmente você se concentrar, aí a pessoa chama você porque ela acaba de ter um papozinho rápido, pedindo a sua opinião sobre alguma coisa da vida. E você vai. Aí, independentemente do que essa pessoa falou, você teve que desviar a sua atenção. Provavelmente o assunto que ela vai falar não vai ser muito interessante para você, mas não importa também. Por quê? Porque quando você vai, para você voltar e conseguir refocar e tirar todas essas outras informações, isso é algo extremamente difícil. Essa alternância, você ter o controle de onde você direciona a sua atenção, isso é o elemento chave de um quadro de TDAH. Todo mundo tem dificuldade para fazer isso, tá? Mas isso daqui no TDAH, isso está presente de uma forma em que, na maioria dos ambientes, então não é um ambiente só, então tem que ser na casa, no trabalho, na escola, enfim, e isso tem que estar presente e tem que atrapalhar a pessoa de executar as coisas que ela planeja na vida, tem que causar sofrimento, tem que causar um prejuízo em termos daquilo que ela consegue conquistar. Esse é o sintoma-chave do TDAH, dificuldade em direcionar a sua atenção. Ansiedade, qual que é o sintoma raiz da ansiedade? O sintoma raiz da ansiedade é os transtornos de ansiedade tóxica, ansiedade patológica. Tem vários subtipos, mas todos eles têm duas características em comum. Você tem um aumento muito grande da percepção de perigo ou de ameaça. Basicamente, você amplifica os perigos ou seu cérebro enxerga perigo onde não existe de fato uma ameaça. Ele começa a perceber, a dar sinais para o seu corpo que existe ameaça onde não existe, ou às vezes até existe alguma, mas assim, ele dá uma amplificação, um zoom absurdo nisso e, ao mesmo tempo, ele minimiza, ele encolhe, ou seja, ele não deixa você conseguir ter acesso à sua própria força, à sua capacidade de lidar, ou mesmo de superar esses desafios, essas coisas difíceis que a vida pode trazer. Então, ele conta essas duas mentiras para você. E isso vai se perpetuando. Isso é uma alteração em áreas cerebrais específicas. Eu falo disso em vários outros vídeos, em que eu detalho de uma forma mais clara e simplificada a neurociência da ansiedade, enfim, mas a ideia é que são alterações em áreas cerebrais, circuitos do medo, do alerta, da fuga que estão hiperativados e circuitos relacionados à calma, à possibilidade de perceber sinais de segurança, a ter memórias daquilo que você já conseguiu vencer e de você conseguir ter essa inibição natural da amígdala que o nosso cérebro é capaz de fazer, isso está desligado ou está hipofuncionante. Então é uma alteração em circuitos cerebrais que regulam a sua capacidade de calma, a sua capacidade de lembrar das suas vitórias, a sua capacidade de agir
mesmo tendo um desafio ou não, uma vez que você saiba que você dá conta daquilo. Então isso é uma mentira que o cérebro ansioso está contando, isso não tem como passar por você querer, caso você não faça um tratamento. Boa notícia é que os transtornos de ansiedade, de forma geral, são os quadros que têm a melhor resposta a tratamentos não medicamentosos. Todo tratamento não medicamentoso que mais funciona em saúde mental sempre tem a ver com treino de neuroplasticidade, treino de você recuperar sinapses, recuperar a atividade nessas áreas. E tem vários treinos, eu falo disso também em outros vídeos. Bom, mas esses sintomas podem estar presentes nos dois quadros. E existe uma parcela da população, que não significativa, que pode ter as duas coisas. Tá? Quantos por cento dos adultos têm TDAH? Não vai sair muito disso, tá? Depende do estudo, fala um ou outro, mas assim, 7 a 8%. Principal causa, genética. Principal causa é a heredabilidade genética. Não é só a única, mas é algo cuja parte de genética ela tem um peso maior. Nunca é só genética, nem só ambiental, sempre é um pouco de tudo misturado, mas a genética que fala mais alto, 7 a 8%, isso ao longo das décadas, ao longo dos países, ao longo das culturas, isso não é não está em dúvida, isso não é fruto também da tecnologia, somente porque isso tem se mantido assim já bastante várias décadas. Tá? Transtornos de ansiedade, quantos por cento atualmente? Brasil e Estados Unidos, 30%. 26,7%, ou seja, um terço das pessoas não é que vai ter na vida. Está tendo agora, nesse ano de 2023, em novembro, dezembro que eu estou gravando, um terço das pessoas está preenchendo critérios para um quadro ansioso. Ou seja, se a gente for apostar qual seria o mais prevalente, seria esse, da estatística. Agora, tem pessoas com TDAH que desenvolvem quadros de transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, eles têm uma herdabilidade, uma parte genética que existe, sempre existe, mas muito menor do que o TDAH. Tá? Então, o TDAH, para que de fato a gente faça o diagnóstico, a pessoa tem que ter algum tipo de dificuldade dessa magnitude a partir dos 12 anos de idade. Não necessariamente ela consiga lidar com as coisas, mas isso tem que estar presente. Então, isso costuma sempre vir antes. E uma parte das pessoas com TDAH, isso varia ali entre 30%, depende do estudo, vai poder desenvolver um quadro de transtorno de ansiedade. Mas nem todo transtorno de ansiedade vai ter TDAH, mas a maioria dos quadros ansiosos não tem TDAH. Então é importante a gente saber por quê, porque todos os dois quadros podem dar problemas de foco, problemas de memória, procrastinação e inquietação. Isso daqui pode estar presente nos sintomas. Então vamos ver 5 características para a gente poder diferenciar. Primeira característica, perfil de atenção. Então, a falta de foco, ela não é igual nos dois, tá? No TDAH, a gente já viu aqui essas características, tarefas chatas, repetitivas, e coisas que não têm novidade, não tem prazer, não tem intensidade, é muito, muito, muito difícil. E, principalmente, então, tem essa dificuldade em coisas chatas, repetitivas, monótonas, e tem o quê? Essa dificuldade em redirecionar a atenção. Ou é muita dispersão, ou é um hiperfoco que faz com que você perca a noção do tempo e você não consiga cumprir com as suas outras questões, suas outras obrigações. Isso não é bom também, tá? Não é produtivo. Tá? Então, isso são as características centrais. Mas o que é interessante entender? Que isso ocorre em momentos em que a pessoa pode estar calma, pode estar nervosa, pode estar com raiva, ou pode estar com qualquer outra questão emocional. Então, isso ocorre independentemente do estado emocional da pessoa. E isso ocorre em vários ambientes. E isso é estável ao longo do tempo. Tá? Aqui já não. Aqui a pessoa tem uma dificuldade na atenção concentrada. O que é isso? Você se focar para ler um texto por um tempo prolongado. Ou você se focar em um tipo de apresentação por um tempo prolongado, prestar atenção na aula. Isso está prejudicado. Então, na concentração, ou na atenção sustentada. Aqui está alterado, isso também está, para tarefas chatas e repetitivas. Na atenção sustentada. Isso pode ser até tarefas que a pessoa gosta, mas aqui, isso daqui vem junto com, está presente ao mesmo tempo. Um aumento de preocupações, então isso está ocorrendo, mas você está preocupado. Preocupação é o quê? É o e se. Ou será que preocupação é você estar pensando em coisas ruins que podem ocorrer no futuro? Pode ser que você esteja preocupado se você vai passar mal ou não, pode ser que você esteja preocupado se você vai bem ou não na nota, se você vai ter dinheiro ou não, se você vai morrer nessa vida, se seus filhos vão morrer, se seu marido está tendo um AVC, você está distraindo, pode ser que você esteja preocupado se você
vai fazer uma apresentação, ser julgado, fazer papel de bobo, todo mundo tirar sarro de você, você ser excluído socialmente, morrer sozinho na sarjeta. Pode ser que você esteja preocupado com o fato de poder ter um pensamento horroroso ou uma memória horrorosa e aquilo ser totalmente horrível. Pode ser que você esteja preocupado em ter uma crise de pânico e isso é desesperador e você fique checando o seu corpo o tempo inteiro. Ou seja, você está preocupado com algo ruim que pode ocorrer no futuro. Isso pelo fato de que a nossa mente ela tem uma energia, né, limitada e a gente não consegue prestar atenção, na verdade a gente consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Uma vez que você esteja com isso e isso esteja sendo impossível de ser parado em um momento, isso vai fazer com que você se concentre menos em qualquer outra coisa. Tá? Não que você não consiga um pouco, mas assim, está competindo. Ou seja, não dá para você estar focado muito bem em duas coisas ao mesmo tempo. Também pode ocorrer de você ter um prejuízo de concentração, porque você tem a sensação de branco. Então, aquele branco na prova, deu branco. Isso é como se fosse uma resposta, né? Todo mundo já ouviu falar que é a resposta de luta ou fuga, que tem luta ou fuga ou congelamento, né? Paralisação, fight, fly ou freeze. Outros aspectos tem, mas seria um freeze de você simplesmente parou. Não consigo pensar em nada, como se fosse um bloqueio mental. Isso pode acontecer. E uma sensação de cansaço mental constante. Por quê? Primeiro, você não para de se preocupar. Isso é muito comum em ansiedade generalizada, onde não tem um foco específico à preocupação. A pessoa se preocupa com coisas reais, só que ela não consegue parar de se preocupar. Perfeito, isso gasta uma energia brutal. É como se a pessoa estivesse ali o tempo todo tensa. Isso faz com que chegue, principalmente no final do dia, a energia física e mental esteja exaurida. Pode acontecer com outros quadros também, devido a esses sintomas. Pode acontecer, por exemplo, depois de uma crise de pânico, que dura mais ou menos ali uns 15 minutos, máximo meia hora, mas a pessoa ela fica mal. Aquilo lá acaba com o dia dela. Ela fica sem conseguir se focar em outras coisas. Tá? Então, esse cansaço mental também pode ser decorrente de insônia. A insônia está presente em todos os dois quadros e a insônia ela é uma principal causa de falta de atenção. Tá? Então, é diferente. Então, aqui é porque você está preocupado, pode ser que dê aquele branco de ser, não sei, por conta de uma ativação de uma resposta de paralisação, né, um freeze, e esse cansaço mental pelo gasto de energia 24 horas, né, então é um estresse crônico, e também pela falta de sono, e você tenta descansar, aí você vai lá, tenta relaxar sobre a sua cabeça e para de pensar. Então também isso não é dependente de você tirar férias ou de mudar de ambiente. Tá? Então isso é diferente. Quer dizer o quê? Quer dizer que, por exemplo, às vezes na ansiedade você vai falar com a pessoa ela que nem sabe, ela não está conseguindo articular as palavras muito bem. Né? Então pode aparecer até uma coisa mais grave, né? Enfim, para quem não conhece direito, que isso aqui. Que às vezes aqui a pessoa está meio que do jeito que ela sempre foi. Tá? Mas as duas causam dificuldades em manter a concentração por um tempo prolongado. Diferença, aqui a pessoa tem isso mesmo calmo. Aqui, se a pessoa passou, ou se ela, por exemplo, conseguiu adiar uma prova, ou ela resolveu, por exemplo, fez um eletro e viu que não tinha nada, e ela tem um alívio, aí ela já não tem tanta dificuldade de concentração, não. Tá? Mas esses alívios são passageiros. Aqui. Número 2, eu vou falar, então, das sensações físicas. Sensações físicas. A parte do TDAH, ele cursa com inquietação, com agitação. Pode cursar. Tem pessoas que têm TDAH e não são inquietas. E por isso que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quer dizer o quê? Que tem pessoas que têm mais a parte atencional, outras pessoas mais uma parte hiperativa, outras pessoas mais uma parte impulsiva, mas todos têm um pouquinho dos três, então isso pode oscilar ao longo da vida, tá? E normalmente, quando a gente vai crescendo, a gente vai virando adulto, a inquietação ela diminui um pouquinho. Por quê? Porque adultos são menos inquietos que crianças. Né? Crianças são mais agitadas, porque a gente constrói uma bainha de melina ali que dá uma freadinha. Bom, mas pode ter uma inquietação, principalmente em homens. Mas isso também ocorre, pode ocorrer em mulheres também. Isso tende a melhorar com a idade, mas a sensação de agitação interna pode ocorrer, tá? É comum, não em todos, tá? Em que momento isso ocorre? Como é que isso é diferente? Então, isso mais uma vez ocorre mesmo se a pessoa tiver calma. Isso é uma diferença da ansiedade. Por quê? Porque às vezes ela está agitada e ela não está perigosa, não está preocupada com nada. Mas isso pode ocorrer em momentos em que ela tem que esperar. Eu acho que ninguém mais vai em fila de banco, mas fila de banco é mortal para quem tem TDAH. Ou qualquer tipo de espera, né? É difícil esperar. Ou quando ela também está fazendo alguma coisa que seja extremamente chata.
ou monótono assistindo uma aula que é insuportável para ela, ou fazendo algo que, enfim, uma conversa que ela não quer ter, né? Então ela fica inquieta. E é importante entender que aqui, para coisas que têm interesse, essa inquietação às vezes não está presente. E isso é importante entender que essa inquietação, ela tem a sensação que a pessoa tem é de procurar alguma coisa ou outra para fazer. Ela quer sair dali, ela quer meio que vá logo, né? Então é uma inquietação que faz com que a pessoa ela busque explorar outras coisas que sejam mais interessantes. Ou que apresse logo. Vocês não sabem por que está com pressa, mas esperar é muito difícil. Mas não que ela está preocupada, é simplesmente fica difícil esperar. Tá? Então é uma inquietação que ela quer fazer ou quer procurar alguma coisa que chame a atenção dela. Tá? Isso aqui é importante. O TDAH pode ter a sensação também de fadiga, de sonolência, de uma lerdeza, principalmente quando tem tarefas que exigem esforço mental e que são tarefas não prazerosas, monótonas, repetitivas. Isso pode fazer com que a pessoa tenha uma sensação de muito cansaço junto com muito tédio. Tá? Mas a inquietação é uma inquietação que ela quer procurar coisas para fazer, exploradora. Tá? Aqui, já não. Aqui a pessoa tem inquietação também. E essa inquietação, ela tem que vir, né, com também preocupação. Com preocupação de algo que pode dar errado. Preocupação é o quê? A gente pensa no futuro, não será que pode ocorrer uma coisa horrível? Então a pessoa está numa sala de espera, de hospital, tem um parente sendo operado, enfim, por um acidente, e ela está esperando o médico vir dar a notícia. E ela vai estar inquieta. Isso é ansiedade, sim, ela está preocupada com algo ruim que pode acontecer. Está esperando para sair a nota do vestibular e não sai, o sistema está travando. E você está ali inquieto, você quer ver a nota e você está preocupado, porque pode ser que você não passou. Né? Exame de gravidez, enfim. Isso sim tem a ver com a inquietação da ansiedade. Você está preocupado, né? Você também pode estar inquieto junto com os sintomas físicos de uma crise de ansiedade ou crise de pânico. Então pode ser isso aqui. Vem ou com preocupação ou vem com sintomas físicos de palpitação, sufocamento, falta de ar, tremor, suor, rubor, que a cara fica vermelha, pode vir com diarreia ou constipação, alterações intestinais, dor de estômago. Então, você pode estar inquieto e ter outros sintomas físicos desagradáveis de uma descarga adrenérgica, que aqui não tem. Tá? Porque é uma inquietação exploratória, que é uma inquietação que você está preocupado e, principalmente, você tem esses sintomas e o que é que essa inquietação quer que você tenha? Qual que é o que ela comanda você a fazer? Que você tenha um alívio. Ou que você evite aquilo. Então, aqui, o que vai de fato fazer passar a inquietação é você tirar aquele problema da frente ou você, basicamente, fugir. O problema desapareceu e você evitou aquele problema. Isso que ela está mandando você fazer, aí ela passa. Aqui passa quando você encontra alguma coisa que você gosta de fazer e fica ali mais focado e aquilo te prende a atenção. Tá? Então é diferente isso. Pode ter os dois, pode, mas quanto mais você conhece, às vezes é difícil prestar atenção em você mesmo. E não é tarefa sua saber, mas é tarefa do psiquiatra e do psicólogo saber observar isso em você na própria consulta e perguntar isso para você. Mas calma, a gente está começando a ver, eu sei que isso aqui não é dito em lugar nenhum, mas aonde que eu tirei disso? Simplesmente do manual que regula, né, que basicamente definiu essas regras, então não é uma coisa muito questionável. Tá? Beleza. Número 3, quais são as alterações em termos de pensamentos, né? A gente deu atenção aos pensamentos, né? Então, o TDAH normalmente pode ter muitas ideias, né? Então isso é comum, né? Ter várias ideias e pode ter ideias boas ou ruins, e algumas vão ser, às vezes ele pode ter preocupações, mas ele pode ter uma ideia criativa, pode ter memória, enfim. Não tem uma natureza de conteúdo. Pode estar acelerado ou não. Não necessariamente está acelerado, a pessoa está viajando ali, né? Está louco, várias coisas vindo, pensamento, mas também está tendo muitas ideias. A ideia é que no TDAH ele tem uma distrabilidade, a pessoa se distrai facilmente quando não tem uma coisa que chama muita atenção, e às vezes ela se distrai com o próprio pensamento. Isso é uma coisa extremamente comum e isso faz com que ela tenha uma dificuldade imensa, e a gente vai ver isso nos outros também, de conseguir executar as coisas com começo, meio e fim. Ou seja, de planejar, começar, manter e terminar o projeto. Porque
custo-benefício, né? E nenhuma dessas partes vai ter desafio, vai ter coisa nova, vai ter coisa interessante, intensa o tempo todo, né? Então, isso também vai fazer com que ela tenha um prejuízo em cumprir os prazos, as tarefas, em terminar as coisas que ela começa. Tá? Ela pode ficar ansiosa, que pensamentos de preocupação pode, principalmente se ela tiver que fazer algo que exija atenção concentrada, que exija planejamento, execução para coisas que também não são do interesse dela. Mas às vezes mesmo no interesse dela, você tem que planejar e executar, sempre vai ter uma parte que é chata. Então, quando ela tem o desempenho dela em termos de esforço mental vai ser avaliado, ela vai precisar fazer, ela pode sim ter preocupação aqui. Mas aqui a ideia muitas ideias, não é um assunto só, isso ocorre mesmo em momentos de calma, pode estar acelerado ou não, a pessoa é muito a distrabilidade está muito alta e dificuldade em começar a terminar as coisas que ela precisa fazer. Aqui o pensamento, mais uma vez, o pensamento é um pensamento que normalmente é um pensamento catastrófico, de que tudo vai dar errado, ou de que algo horrível vai acontecer, ou de que a pessoa vai ser rejeitada, ou, enfim, vai ser afastada dos outros, vai ser excluída do grupo, né, ridicularizada, ou uma catastrofização que ela vai ter uma crise de pânico ou crise de ansiedade, vai ser horrível. Então, normalmente é uma preocupação com coisas muito ruins que podem ocorrer. Em casos específicos, como, por exemplo, na crise de pânico, o pensamento que vem são três. O pensamento da crise de pânico é o pensamento de que você vai morrer, de que você vai enlouquecer, ou que você vai perder o controle. O que quer dizer perder o controle? Nem a pessoa sabe, mas vem esse pensamento, vem esses três. E quando você tem um excesso de preocupações no time, você se preocupa por estar preocupado. E isso faz você se preocupar mais, isso piora a sua concentração, também pode vir essa sensação de enlouquecimento. Tem dois quadros, ou tem alguns quadros em que você está preocupado em não ter um pensamento. Por exemplo, no toque, o pessoal tem pensamentos intrusivos, que são pensamentos que ela não deseja ter, que ela não quer ter. Então ela fica muito aflita se aquilo vai vir ou não. No estresse pós-traumático, ela tem memórias do evento traumático de forma intrusiva. Às vezes ela vem como se fosse o evento traumático acontecendo na vida real, ali, de forma desorganizada, fragmentada, extremamente assustadora. Tá? Então ela tem muito receio de ter essas memórias intrusivas. Isso, um pouco na ansiedade por doença, pode ser que venha um pensamento do nada da pessoa estar tendo uma doença muito grave, câncer, HIV, ou qualquer coisa do tipo, e isso ser muito assustador, tá? Então isso também pode. Então aqui a gente vê que já é diferente, porque o conteúdo tem que ser sobre preocupação, preocupações com temas que normalmente tem a ver lesão física, medo de ter crise de ansiedade, medo de passar mal, medo de ter rejeição social, medo de ser pego de surpresa, então imprevisto, coisa horrorosa, e esse medo de morrer, de enlouquecer ou de ficar louco é típico da crise de pânico, podendo ter também ansiedade generalizada, além dos pensamentos intrusivos. Isso daqui não tem TDAH. Ou melhor, se tiver, não é só TDAH. Tá? E tudo isso prejudica a concentração demais, tá bom? O que mais? Então aqui a gente viu o que? Comportamento. Comportamento aqui a gente vai ver o que? A pessoa ela costuma ser impulsiva. Impulsivo é o quê? É fazer antes de pensar, tá? Enfim, ela não pensa muito bem antes de tomar uma determinada ação. Em que sentido que a gente vê isso no TDAH? De interromper as pessoas. Então ela meio que não sabe muito bem a hora certa de ela falar, né? Ela meio que atropela, ou enfim, ou às vezes nem percebe que outra pessoa está falando, ela já entra no meio. Uma impulsividade para esperar. Então às vezes ela nem vê a fila e ela já furou e já está ali, já está fazendo, mas isso porque é tão horrível esperar que aquilo lá sai da consciência dela, tá? Pode ter impulsividade para álcool e drogas. Para álcool e drogas, isso é uma coisa que pode ser às vezes como alívio, às vezes como uma pessoa mesmo ela tem uma dificuldade em frear essas ações, pode ter uma compulsão alimentar também, isso pode ocorrer, e uma impulsividade para tomar decisões, faz com que ela tome às vezes decisões que comprometam muito aí o futuro dela. Então tem essa questão impulsiva, mas o principal é quando ela interrompe. A pessoa ali, aquela dificuldade de ter um time social, isso é muito, muito típico, e essa dificuldade de esperar, né, essa coisa de coisas que são muito chatas, a pessoa, aquilo é angustiante para ela, tá? Então esse comportamento ele é
basicamente um comportamento que não está presente na ansiedade, que consegue diferenciar as duas coisas. Ela pode ter, enfim, algum comportamento também de evitação. Evitação do quê? De coisas que são tediosas, coisas que são chatas ou coisas que são mentalmente exaustivas, tá bom? Aqui, qual que é o comportamento que a gente vê na ansiedade? O comportamento da ansiedade é um comportamento de esquiva. Esquiva fóbica. O que é isso? Nome difícil. Mas isso é também esquiva fóbica e ponto final. Isso é o que caracteriza esses quadros. Esquiva fóbica quer dizer o quê? Que você vai fazer tudo, ou a emoção, a ansiedade já está te mandando fazer qualquer coisa que faça você evitar ou aliviar. Evitar e aliviar o quê? A própria ansiedade. Então, a pessoa que tem transtorno de pânico, ela tem a crise, mas a crise é o menor dos problemas. Por quê? Porque ela fica preocupada se vai vir a crise, ela fica medindo a pressão, checando o corpo o tempo inteiro para ver se tem sinais de crise ou não. Ela senta, às vezes, perto da saída, nos lugares, às vezes ela vai no cinema, também tem que ser um lugar onde ela consiga sair. Ela começa a evitar andar de transporte público, até que ela começa a ir evitando, e ela não consegue sair de casa. Tá? Por quê? Porque isso evita ou alivia o fato de ela ter uma outra crise de pânico. Tá? A parte, por exemplo, do toque, de uma forma muito simples, a compulsão seria uma forma de evitar ou de aliviar um sintoma ou uma sensação muito ruim. Tá? A parte da fogueira social ou ansiedade social, a pessoa tem uma vontade de sair correndo daquele ambiente, para que ninguém perceba que ela, enfim, está suando, ela está vermelha, ou ela tem um erro. Então é uma coisa que vai fazer com que a pessoa paralise ou fuja, mas que ela queira aliviar de qualquer forma o sintoma de ansiedade. Então, a gente pode dizer que a ansiedade patológica é mais ou menos uma dependência, a pessoa fica escrava do alívio da própria ansiedade. Isso faz com que ela tenha escolhas baseadas no que ela quer evitar e não naquilo que ela quer conquistar. Então, esse é o comportamento, digamos, raiz de qualquer quadro ansioso, tá bom? Pode ter comportamentos impulsivos? Pode, desde que eles sejam para aliviar ou evitar. Então, eu vou comprar um monte de coisa, vou comer muita coisa, por quê? Porque eu estou sentindo um pouco de ansiedade, eu estou preocupada com algo e isso vai me aliviar. É diferente do TDAH, que a pessoa às vezes não está nervosa, pode estar, às vezes não. Mas quando ela começa, ela não consegue parar. Tá? Então, essa diferença é importante, por quê? Porque aí, isso quem tem que saber também é o médico, o psiquiatra pergunta isso, faz parte da investigação psicopatológica, né, da entrevista clínica psiquiátrica, e eu sei que isso não tem como você saber, mas isso é o que a gente treina para ser feito, tá? Não pode ser muito subjetivo. Tá? E claro, tem que ser em vários ambientes, tem que ser de uma forma que cause prejuízo. Tá? Agora, no quinto aqui, eu vou colocar o mais importante, que é o quê? Que é o tratamento. Que é por que isso aqui tudo importa? Importa pelo seguinte, que o TDAH, o tratamento, ele em geral envolve, se você, enfim, for em crianças, normalmente você vai tentar, no começo, ou intervenções com os pais, escolas e enfim, mudanças comportamentais que ajudem, ou você vai associar um psicoestimulante ou fazer as duas coisas. Em adultos, é muito raro que a gente consiga tratar sem psicoestimulantes. Se alguém fala o contrário, é porque a pessoa ela nunca tratou ninguém na vida. Não estou dizendo que é impossível, mas é raro. Por quê? Porque em adultos, a neuroplasticidade ela já está um pouco menos flexível. Não quer dizer que só os psicoestimulantes, que são medicações que aumentam a dopamina, eles não contam, não. Tá? Eles são facilitadores do treino de outras habilidades executivas de regulação. Tá? Mas isso daqui quer dizer o quê? Que o TDAH ele vai necessitar obrigatoriamente de um aumento de dopamina e de noradrenalina, das duas, no córtex pré-frontal dorsolateral, que é a área que regula basicamente essas habilidades aí que estão faltando. Tá? Qual é o problema? O problema é que medicações dopaminérgicas e noradrenérgicas, elas não são específicas para essa área. Por mais que o Venvan, sertralina e tal, tem uma predisposição por esses receptores, eles não são específicos. E se você aumenta a dopamina na área relacionada à amígdala, seria uma amígdala ampliada, né, que seria a amígdala mais as estruturas anexas a ela, você tem uma piora brutal dos sintomas ansiosos. Então, você tratar um quadro de ansiedade com Ritalina, com Concerta, com Ritalina LA, com Venvanse, com Modafinil, com Bupropiona, com Atomoxetina, que vai chegar agora no Brasil, a atomoxetina é o menor, é o menos grave, porque ela não é tão estimulante, não é tão a curto prazo. Então ela não vai dar tantos efeitos colaterais, mas os outros,
você está fazendo uma tortura à pessoa. É pior do que você tomar uma jarra de café e se você tem crise de pânico, tá? Porque você vai ter enfim, pode ter um oceano de dopamina na sua vida e isso ser desesperador, tá? Então é importante isso, tá? Da mesma forma que os quadros ansiosos, eles são tratados como terapia cognitivo-comportamental, que é uma família de terapias que trabalha basicamente um treino de neuroplasticidade específico para cada um dos quadros, tá? E o nome não importa, porque esses nomes foram dados lá na década de 60, 70, a gente nem sabia como é que o cérebro funcionava, e essas brigas de linhas de terapia, sendo bem sincero, psicólogos me perdoem, mas é uma coisa muito, que não faz sentido mais hoje em dia, né? Uma coisa muito da tradição ali dos começos do século. Hoje em dia, com o conhecimento da neurociência, que tudo isso aí é um modelo mais integrado, né? Tudo está ali regulando a plasticidade cerebral, isso já não importa. Então, importa o tipo de treino que você faz. Mas isso no nome oficial são terapias que pertencem à linha das terapias cognitivo-comportamentais, que são terapias mais focadas em treino, aqui agora, que são focadas em resolução de problemas, que tem uma approach de desenvolvimento de habilidades. Tá? Isso é a primeira linha. Agora, você pode dar também medicações serotoninérgicas. Por exemplo, basicamente todos os antidepressivos que você conhece. Então, fluoxetina, paroxetina, sertralina, o Vox, estalopram, o citalopram, também clomipramina, imipramina, enfim. A maioria das medicações, tirando a bupropiona, são medicações que envolvem a serotonina. Se você dá um remédio que é só serotoninérgico, ele vai melhorar a ansiedade. Só que o que a serotonina também faz? Ela diminui o tônus da dopamina no córtex pré-frontal através de reações muito complexas que a gente não vai falar agora. Mas pode fazer com que você fique mais lento, distraído e meio anestesiado. Isso pode ser em todo mundo, mas se você tem TDAH, vai piorar o seu TDAH. Então, essa distinção é muito importante. Na dúvida, você tem que ver primeiro se você tem ansiedade na prática. Por quê? Porque se você pode ter sido distraído desde a infância, mas se agora você está tendo uma dificuldade de parar de se preocupar, você sente que você está se preocupando com os próprios sintomas de ansiedade, você está tendo crises e você não consegue deixar de se preocupar com isso, se você não consegue relaxar, se você está tendo esses comportamentos de querer evitar, de querer aliviar aquilo a qualquer custo, está primeiro a ansiedade. Por quê? Porque senão você vai estar se torturando aqui. Trata a ansiedade não necessariamente com medicação, tá? E depois, em geral, a gente vai tratar aqui o TDAH. Às vezes o médico não vai conseguir saber. Por quê? Porque às vezes sintomas resultam também isso daqui é uma coisa que vai muito da história, às vezes a pessoa ansiosa ela vai contar distorcida a história, não tem como a gente ter certeza. Então, na prática, qualquer psiquiatra que tenha atender o mínimo de pacientes na vida, ele, na dúvida, você seja uma coisa muito clara e que tenha muito poucos sintomas ansiosos, ele vai sempre tratar a ansiedade primeiro e depois a gente avaliar o que sobra. E aí sim a gente pode fazer uso dos psicoestimulantes, tá? E aí, enfim, a fluoxetina que não tem prazer, está chegando, ela seria o que tem menor risco de dar sintomas ansiosos, o Venvanse um pouco menos de risco do que a Ritalina, mas assim, não tem remédio que ele é específico para algo e remédios eles nunca são a via definitiva, eles são facilitadores da neuroplasticidade, que é a sua capacidade que existe durante toda a vida de refazer as suas sinapses e aprender habilidades novas, tanto do ponto de vista de questão motora, tanto do ponto de vista de questão de você aprender línguas, quanto do ponto de vista de aprender novas formas de pensar, de agir, de sentir. É isso para ele ser. Então, isso daqui acho que ficou claro de uma forma muito simples. Ansiedade tem que ter preocupação e as alterações de concentração, de inquietação, de procrastinação, elas têm que vir junto com preocupação, com medo, com esquiva, com vontade de evitar que algo horrível aconteça ou com muito cansaço e dano mental, enquanto no TDAH você não consegue ficar em coisas que são muito chatas, monótonas, tediosas. Isso é insuportável. Porém, quando você começa algo que você gosta também, essa alternância de atenção é cruel e a pior coisa que alguém pode fazer é chamar você para dar uma palavrinha enquanto você está concentrado. Mas isso não é culpa da pessoa, isso é algo que é do TDAH, é por isso que a gente trata. Por quê? Porque isso melhora os relacionamentos e melhora o quanto você consegue colocar o seu potencial em construção. Por quê? Porque muita gente fala, né, de criatividade, mas na verdade o TDAH não é criativo. É imaginativo, porque criar mesmo ele não consegue. Então isso melhora muito quanto que você consegue, de fato, colocar no mundo tudo aquilo que a sua cabeça é capaz de pensar. Coloca aqui no vídeo se você ficou com dúvida, se você já sabia dessa diferença, se você
acha que tem TDAH, se você acha que tem ansiedade, se você já tratou os dois, e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você acha que podem se beneficiar. Isso daqui é uma coisa assim rápida, uma resposta que você ouve assim, não, mas isso daqui te dá poder. Isso daqui te dá poder para poder também saber o que perguntar para o seu médico e para poder ajudar o seu filho, ajudar o seu parente, ajudar o seu amigo, amiga, e pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser, tá? Mas isso não tem como estar errado e a referência disso é simplesmente o manual, tanto da CID-10 quanto do DSM, está tudo escrito lá. A gente não é tão subjetivo e, na dúvida, sempre comece pela ansiedade. Um abraço.